E som gravando. Eita, beleza. E aí? Como é que vai? Você tá surpreso que sou eu aqui de novo? Tava esperando o João? Sabe por que o João não tá aqui? Porque a vida, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas. Bom, vamos lá. Eu nessa fase assumidamente, né? Agora que eu assumi com todo garbo e elegância tudo que eu faço no Instagram, que eu virei uma blogueirinha, que eu já tenho milhões de seguidores e que chegam presentes para mim e pessoas me cobrando e pessoas querendo saber o segredo das coisas. O negócio é o seguinte: chegaram algumas pessoas com as mesmas dúvidas de sempre. É impressionante como, por mais que tenha conteúdo dentro do Esquadrão ou os próprios vídeos no YouTube aqui, as pessoas ainda têm algumas dúvidas, não bobas, mas é que é difícil garimpar nos vídeos antigos e tal. Então vamos tentar recapitular algumas coisas aqui. Primeiro, muita gente pergunta, vem com a questão de, eu consigo buscar R$2.000 com quanto de dinheiro para eu fazer no mês, não sei o que e tal. Gente, não funciona dessa forma. Mercado financeiro, day trade, de uma forma geral, mercado financeiro, qualquer coisa de renda variável, mas day trade, se você está aqui para isso, não tem salário. Não tem salário. Você não pode garantir, você vai fazer, vou fazer 2.000, fazer 2.500. Não existe isso. Por ser renda variável, você pode fechar um mês negativo. E aí? Como é que você vai fazer com o outro mês? Se a sua meta era R$2.500, vai ser 5 para você pagar as contas? Então, infelizmente, a coisa não funciona dessa forma. Tem alguns assuntos que parece que são meio espinhosos, mas estão aqui para criar polêmica, não é mesmo? Então é o seguinte, sobre questão de meta, eu não tenho meta. E aí? Nem no dia, nem no mês. Como funciona isso? Eu acho que a meta ela é extremamente importante para você criar a disciplina. Você tendo uma meta, você acostuma a fazer a mesma coisa, fazer bonitinho, parar, essa parte importante. Ganhar é relativamente fácil, aprender o que fazer no mercado, mas ninguém te ensina a perder. E essa é a parte onde está cheio de conteúdo aqui, mas nunca é demais lembrar disso. Perder é a pior parte, é a parte onde as pessoas não aprendem. É incrível. E às vezes a perspectiva, a expectativa que a gente tem do que a gente pode fazer no mercado, ela sabota a gente por esse lado. Quando eu comecei, na primeira estratégia lá que eu tive, como eu fazia? Eu usava risco-retorno invertido, 1:3, né? 1 de risco para 1 de retorno para 3 de risco. Como eu fazia? Eu botava lá a minha ordem, dava, e eu tinha meta de 3 gains ou 3 losses. Os losses, logicamente, eram maiores. Como eu estopava menos, acabava fechando a conta. Não era suficiente para fazer uma grana e tal, mas pagou a parte de aprendizado até que a coisa evoluísse. Então essa parte da meta, ela é extremamente importante. Ela faz parte da evolução. E no começo, na minha visão, lógico que não existe verdade absoluta, mas na minha visão ela é extremamente importante para você aprender a lidar com o mercado. Então eu fazia essa meta religiosamente, eu fazia ela, ou era gain ou era loss, e eu ia encerrar o meu dia tranquilo. Com o tempo a coisa foi evoluindo, e hoje eu não tenho meta, mas para chegar nesse ponto, outra coisa que tem muito conteúdo aqui, que é muito falado, principalmente pelo João também, tem a questão da performance, que aí você analisa a sua performance, o que você consegue fazer no mercado, o que você consegue tirar dele. Essa é a questão. E como você sabe disso no começo? Você não sabe. Então a meta é extremamente importante nessa fase. Depois, talvez você siga num jogo um pouco mais aberto. A questão eu não tenho meta, eu tenho um objetivo mínimo. E esse objetivo mínimo, ele é traçado como? Em cima da minha performance. Então eu tenho ali um mínimo que eu consigo buscar razoavelmente durante o dia. Eu já tive meta curtíssima de 75 pontos por dia, né?
que eu buscava no começo. Depois foi para 150, até que chegou num ponto onde eu tinha uma meta de 750 pontos, se não me engano, em pontos, tá? Tô falando em pontos, no índice. 750 pontos, só que eu vi que aquilo é ruim você buscar todo dia. Não tem condições de você tirar 750 pontos todo dia. E às vezes você faz o quê? Você força a operação. Dia que tá ruim, ao invés de você parar, você vai até no horário que você não queria e você acaba estragando, devolvendo o que não deveria. E isso é péssimo. Então, com o tempo, eu defini um mínimo que eu consigo. E aí eu busco o quê? Financeiro. Esse mínimo eu consigo normalmente buscar pela parte da manhã. Então, poxa, é relativamente tranquilo buscar ele da forma como eu opero. Então eu faço esse mínimo e se o mercado mostrar mais para mim, aí eu vou fazer mais operações. Mas como funciona isso? Essa é a questão. Funciona em cima de performance. Você não tendo performance, você não tem como ter isso. De repente num dia eu tenho alguma coisa para fazer, ou eu tô pouco concentrado, tenho alguma coisa atrapalhando. Eu posso me dar o luxo, entre aspas, de fazer ali 2, 3 operações e parar o dia. E tem outra questão, por ser um mínimo, eu não boto um limite de ganho. Então vão ter períodos onde eu vou ganhar mais. Mas como funciona isso? Eu não tenho essa questão da planilha, eu não consigo lidar bem com a planilha me dizendo opere X, opere Y, faça isso, faça aquilo, como o Garuf tem. Eu não tenho isso. Então como eu faço? Eu vou acelerando conforme o meu conforto. É estranho falar isso, porque parece uma coisa muito aberta, mas eu consigo lidar bem com isso. Muita gente não consegue. Como funciona? Vamos pegar um ponto de partida. Eu começo, eu vou ali com um objetivo mínimo de 2 a 3 operações, dividido, né, para esse objetivo mínimo. Faço 2, 3, paro. Né? Fica quase como uma meta, mas não é. E aí eu vou acelerando conforme eu vou ficando confortável, não no dia, com o tempo. Na segunda semana, terceira semana, né? A partir desse ponto aí. E aí eu vou acelerando e fazendo mais operações. Por quê? Porque eu tenho uma caixa de ferramentas operacionais, onde eu tenho vários tipos de entrada, pode ser mais agressiva ou menos agressiva, tem aquelas que a gente tem a preferência, quando a gente tem mais entradas. Eu, como sou um trader discricionário, eu analiso o contexto de mercado e dentro do que o mercado apresenta para mim. Como é renda variável, é o mercado que me mostra isso. Eu não posso garantir que vai ter aquela operação naquele dia. Então, na minha cabeça, por ser renda variável, eu não consigo buscar isso como uma meta. Então tem um mínimo ali que é alcançável todos os dias, quer dizer, entre aspas, todos os dias. Você pode buscar, eu posso buscar no caso. Então eu vou naquilo ali. Se o mercado apresentar mais coisas, conforme eu vou tendo conforto em executar, eu vou fazendo elas, até que chega num ponto que estressa. Porque você está tão alta performance no caso, você está operando bem e cada vez operando mais. Fazendo ou mais operações, ou pegando algumas operações de uma fase de mercado que você sabe que ela funciona muito bem por um período, depois ela meio que fica ali pelo 0 a 0, tem fase que ela está funcionando, você vai junto, só que chega num ponto que estressa. Como estressa? Aí que vem a questão. Quando estressa, eu vou desacelerando. Um dia, poxa, deu ruim. 2 dias, a coisa não está tão legal, vou começando a voltar. Vou diminuindo, vou lá para perto do meu objetivo mínimo. E aí eu começo a pegar ritmo de novo e a coisa vai acontecendo. Outra coisa, não ter a meta de um mês estabelecida. Eu sei que muita gente tem o boleto, a conta chega todo mês, mas você tem que criar esse corpo por trás, essa proteção para você não precisar disso todo mês. Porque senão é difícil, muito difícil funcionar. Chegou num período realmente onde eu fazia a minha meta para a semana, a metinha ali para pagar as contas. Eu fazia uma semana ali muito na disciplina, e não saía de jeito nenhum. Acabava relativamente dando certo, porém é muito arriscado, muito difícil. Quando você cria um corpo e tem um conforto operacional por trás, acaba se tornando mais tranquilo, digamos assim, porque você está relativamente calçado para algum período mais turbulento ou um pouco pior, porque vai acontecer, é inevitável, é renda variável. Então eu sempre olho, por exemplo,
os meus últimos 30 dias. Isso é uma coisa interessante também de se fazer. 30 dias, 60, 45, não importa. Dia 1 ou dia 30. Quando chega no dia 30, você fica, eu não consegui o meu objetivo, eu consegui, falta pouco. E aí às vezes você faz bobagem. No período, quando você tem uma performance já, tem uma oscilação que você sabe ali que, eu tô performando bem, acima. Poxa, tá meio abaixo, mas não caiu tanto. Então você tem um pouco essa noção, mas ela não é um ponto exato, ela não te dá um final, uma linha de chegada. E eu acho que o mercado não tem uma linha de chegada, na minha visão. Essa questão da meta, eu trato muito dessa forma. Você, talvez como iniciante, você deva ter a meta muito bem estabelecida. Foi uma coisa que me ajudou, me fez evoluir, pagou o meu aprendizado. Muitas vezes eu recorro a algo parecido, que é o quê? Quando o período tá ruim, eu vou ali pro objetivo mínimo, como se fosse uma metinha. E aí eu vou fazendo até pegar ritmo de novo. Isso acontece. Quem fala que performa 100%, pega 2.000 pontos no índice, 60 pontos no dólar todo dia, é bobagem, não faz, isso não acontece. Primeiro, que se você quer muitos pontos, né? Que ninguém paga a conta com pontos. Você quer, por exemplo, muitos pontos no índice, e pouco risco, você vai estopar a maioria dos trades. Essa é a sua característica? A minha não. A minha é sempre ir fazendo um pouquinho a cada dia. Então eu acho que isso é muito importante. Desenvolver o seu ponto forte no mercado. Como você acha isso? Infelizmente, com o tempo. Você tem que transportar aquilo, as suas experiências de vida, de repente, para o mercado. E não transformar, deixar os comportamentos nocivos fora. Isso é difícil fazer, porque todo mundo tem algum comportamento que precisa melhorar, sempre, e o mercado ele te cobra isso, te cobra sempre estar na disciplina, que é sim a coisa mais importante na minha opinião, porque uma vez que você tem operacional, gestão de risco, um plano, você saiba o drawdown do seu operacional, e você não consegue evoluir, não consegue ir para frente, por quê? Provavelmente por causa da disciplina. A questão se você pensar lá no final dos anos 80, teve gente que tentou tirar documentário do ar porque mostrava uma telinha, um negocinho que o cara fazia, ou alguma conversa de estratégia, porque estava revelando algum segredo, alguma coisa com medo. Hoje você tem essa informação a rodo. Tem muita informação de coisas que realmente funcionam, só que as pessoas não sabem lidar com isso. Tem aqui compilado no The North muito disso. Muito conhecimento técnico e tal. Toda a parte que você precisa, então aproveita o conteúdo que tem. Foi um conteúdo que foi desenvolvido de forma linear, é a base que está por aí, tudo, só que organizada. Tudo organizado num lugar só, e é grande, só que as pessoas não fazem por quê? Porque é grande e porque é de graça. É engraçado como é o comportamento humano, né? Mas aproveite isso, entra dentro do esquadrão e vai lá na sala operacional, seja ativo na questão, não seja só passivo, ficar recebendo informação, esperando informação. Vá atrás, procure, pesquise, teste, veja com quem já fez. Sempre tem alguma dica boa. E você que já opera e performa de alguma forma, sempre tem alguma coisa que alguém pode te ensinar. Hoje em dia você tem a possibilidade de estar reunido num grupo onde você tem várias pessoas falando da mesma coisa, com várias técnicas diferentes. Isso é enriquecedor. Então aproveita isso. Faça isso por você. Se você quer, você tem que ir atrás. Nada vai chegar na bandeja para você. Infelizmente ou felizmente, né? Falar um pouco sobre metas, sobre algumas coisas que... tem que ser numa caixinha, tá ali tudo bonitinho, mais ou menos. Você não precisa também ser um rebelde, querer fazer dessa forma porque é bonito, ou fazer daquela outra porque você acha elegante, isso aqui. Não, você tem que fazer o que funciona para você. E isso você só descobre com o tempo e testando. Vá conhecer as coisas. E aqui, vou repetir de novo, a gente tem uma gama de coisas muito grande. E a troca de informações é algo sempre muito bom. Lógico, sempre com humildade, sempre querendo ajudar e ser ajudado. Só que as pessoas precisam ser mais ativas e menos passivas. É isso então. Eu queria deixar só esse recadinho aí para vocês. Hoje, de novo aí, entre aspas, substituindo o João no vídeo de sexta, porque o João tá
meio que de férias, meio que não de férias lá em Minas, com a família dele lá. E é isso aí, aproveita o fim de semana, dá uma garimpada nos vídeos antigos. Tem aquele vídeo do Esquadrão que é muito bom, que é como fechar o mês positivo. Eu não sei porque as pessoas não... Ele não tem o número de visualizações que merece aquele vídeo. Já é mais antigo, é um vídeo bem antigo, na verdade. Mas ele é um vídeo que tem muita coisa boa mesmo. E dentro do Esquadrão, gente, dentro do Esquadrão tem muito conteúdo bom. É isso aí. Então, aproveita o fim de semana, não faça besteira, né? Estude e curta. Valeu!